Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar as respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel, e vamos à mentoria de hoje que está incrível. Só para vocês terem uma ideia, a gente está recebendo aqui Leandro Freire, empresário e um dos maiores especialistas em aplicar conceitos de aceleração de startups em empresas tradicionais. Olha só, vamos falar de crescimento. Através de sua visão estratégica, Leandro consegue enxergar todas as áreas da empresa e escalar de forma exponencial qualquer negócio. Foi sócio da Menu, startup que foi adquirida pela Ambev. O cara é um monstro, hein? Tá bom pra você, Jussiel? Tá bom pra você? Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Um olá a todos os ouvintes também. Maravilha, olha só. Então, começar já fazendo uma pergunta aqui extremamente interessante. Bom, mas antes, aproveitar, se inscreve no canal do YouTube. Quem ainda não segue Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem conteúdo novo, tem mentor novo, te entregando conteúdo aí de alto nível. Então, se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Acompanhe a gente pelo Spotify, já aproveita e deixa ali 5 estrelinhas, deixa seu comentário. Muito importante a gente saber se de fato a gente está conseguindo agregar aí para vocês, tá? E esse assunto é importantíssimo, né? Por quê? Porque a gente vai falar de crescimento, crescer empresas, crescer negócios. E o Leandro vai trazer aí uma mentoria de alto nível para que a gente possa justamente aplicar nos nossos negócios e crescer cada vez mais. Então, Leandro, o que você tem percebido? Quais são os principais erros que você percebe hoje que impedem as empresas de crescer? Boa, ótima pergunta já de cara, né? Para agregar valor desde o começo. Eu acho que a grande dificuldade hoje que os empresários enfrentam é o fato de eles levarem a empresa no talento. O brasileiro é um empresário que geralmente tem muito talento, né? E aí, quando a gente vai agregando complexidade nos negócios, chega um momento onde o talento ele não se sobressai. Somente ter o feeling do negócio não é suficiente para o negócio crescer. E aí, quando chega em determinado platô de crescimento desse negócio, o empresário ele não tem ferramentas, ele não tem instrumentos, ele não tem outras pessoas que trazem para a empresa, muitas vezes, o poder de destravar esse crescimento, né? E aí a gente atua ajudando muito esses empresários a destravar esses potenciais de crescimento dos seus negócios. Caramba, legal demais. E por que você acha? Qual que você acha que é o principal motivo que isso acontece? Vamos lá, a gente na nossa empresa, que é a Vanguard Ventures, a gente primeiro entende uma matriz de qualquer negócio, né? Trabalhei um bom tempo com aceleração de startups e quando a gente trabalha com aceleração de startups, assim, eu brinco que de vez em quando, em um momento eu estou fazendo uma reunião com uma empresa que era para emissão de boletos para empreendedores autônomos. Saía de uma sala de reunião e entrava em outra sala de reunião para falar com outra empresa de drones, controle de drones em espaços aéreos não autorizados. Então, o repertório em modelos de negócios é muito vasto. Eu não conseguiria dar conta de ser especialista em qualquer mercado. O que eu passei a fazer foi me especializar em como que eu destravo a gestão dos negócios, como um modelo de gestão, e aí sim, a partir desse modelo de gestão, a gente conseguir ajudar qualquer modelo de empresa a escalarem os seus negócios, né? E aí, bem como você falou, eu consigo hoje ajudar qualquer modelo de negócio, de qualquer tipo de empresa, por conta desse framework que a gente estabeleceu. A gente primeiro entende que todas as empresas elas vão passar por diversos estágios, né? Toda empresa começa no estágio de descoberta, seja uma empresa num modelo mais tradicional, ou seja, uma startup. A diferença está no quanto de descoberta essa empresa vai atravessar, né? Qual o tamanho desse vale da descoberta? Uma empresa de modelos de negócios mais tradicionais, o vale é muito pequeno. Uma startup, o vale é muito grande. A dificuldade para descobrir, para destravar as hipóteses iniciais desse negócio são muito maiores, porque ela está inovando no mercado. Só que também o potencial de crescimento lá na frente dela pode também ser muito maior, né? Então, quando a gente atravessa esse estágio da hipótese, a gente entra no estágio de validação. Depois que a gente valida o nosso modelo de negócio, a gente entra no terceiro estágio, que é o de Product Market Fit. É quando o produto e o mercado se encaixam. Eu tenho um mentor, amigo meu, que ele fala que tem um CLEC. Quando acontece esse CLEC, encaixou as engrenagens. Quando encaixa, cara, aí começa a olhar para crescimento. Para ir para crescimento, a gente primeiro precisa olhar a eficiência, que é o quarto estágio do negócio. Depois do estágio de eficiência, a gente entra no estágio da escala. Tecnologia é importante do estágio de eficiência para frente, de eficiência para a escala. E aí, quando a gente olha na paralela para dentro do negócio,
qualquer tipo de negócio vão ter minimamente 6 dimensões. A dimensão de mercado, a dimensão de modelo de negócios, a dimensão de operações, a dimensão da finança, de tração, que é a escala, e por último a dimensão de pessoas, né? Então, imagina que em cada um desses estágios do negócio, eu tenho minimamente 6 dimensões que eu preciso cuidar na minha empresa. E cada uma desses bloquinhos, que é o cruzamento entre uma dimensão e um estágio do negócio, vai gerando uma complexidade de gestão, vai gerando métricas que eu preciso acompanhar para cada estágio desse. Então, no primeiro estágio, eu tenho 6 métricas para acompanhar, no segundo 12, no terceiro 18 e assim por diante, né? E daqui a pouco você tem 30 métricas gigantescas para acompanhar para que o negócio cresça. E cada métrica dessa com 2, 3 indicadores, então um empreendedor ele não consegue dar conta de acompanhar minimamente bem todas essas métricas para saber onde ele precisa colocar energia. O que a gente faz é entender nesse estágio que essa empresa se encontra, qual dimensão é o foco daquele empresário, para que ele coloque foco ali e energia naquele ponto específico e contrate pessoas ou traga especialistas para cuidar das outras, para que a empresa se mantenha com todos os pratinhos girando, né? No começo, o empreendedor, no talento e na intuição, consegue girar vários pratinhos. Só que quando a complexidade vai aumentando, a aposta fica muito cara, para ele manter a empresa sendo gerida no talento, né? Então, empreender é a arte de diminuir riscos, né? E quanto maior o negócio tá, mais riscos a empresa corre. E aí, para diminuir esses riscos, ele começa a ter que trazer gente, ter pessoas, ter processos, ter tecnologias para diminuir esses riscos e ele continuar focando no crescimento do negócio. A intuição nunca deixa de ser importante, mas a intuição, baseada em números e em métricas, dá para ele um poder de sucesso muito maior. Caramba, que legal. Show. E hoje vocês atuam exatamente em qual área? Consultoria, na área de conselheiros? Qual a diferença de consultoria e de conselho? Só para o pessoal entender. Boa. Hoje, o que a gente tem feito é ajudando empresas de médio porte a criarem o seu board de conselheiros. Legal. Para a gente ter conselhos, eu participei de diversas reuniões de conselho na minha história pregressa e, em geral, é um caos. Reunião de conselho é caótica. Por quê? Porque muitas vezes o empreendedor não tem noção, não tem clareza efetiva das metas e métricas dessa empresa para que ele traga para o conselho os assuntos que são realmente importantes serem discutidos e enfocados para que ele consiga extrair o máximo de valor daquele conselheiro para atuar no próximo mês do negócio. Geralmente as reuniões são mensais ou trimestrais. Então, que assuntos eu trago para essa mesa para extrair o máximo de valor desses meus conselheiros para que eu consiga correr uma pista nova até a próxima reunião de conselho. Então, como as empresas geralmente não têm metas e métricas muito bem claras no negócio, ele não sabe que assunto traz. Não extrai o melhor do conselho. Só que para ele extrair bem essas metas e métricas, ele precisa ter feito um planejamento estratégico bem feito anteriormente. E para ele fazer um planejamento estratégico bem feito, antes disso ele precisa de um diagnóstico do negócio dele, porque senão o planejamento ele pode apontar para qualquer lugar. Então, o que a gente faz é diagnosticar a situação dessa empresa. A partir desse diagnóstico, a gente faz um planejamento estratégico para essa empresa. Depois desse planejamento estratégico, a gente acompanha a execução por OKRs dessas metas e métricas que a gente combina com as empresas. E aí, sim, eu tenho insumo para dizer, eu preciso do Jussiel no conselho dessa empresa, eu preciso da Karen no conselho dessa outra empresa, porque o conhecimento que vocês, como conselheiros, vão trazer para esse negócio vai agregar para a execução do próximo mês daquele negócio. Então, eu e meu sócio, que é o Aleison, sempre estamos nos conselhos das empresas que a gente acompanha e a gente sempre traz um conselho, um terceiro membro no conselho para apoiar nas tomadas de decisão e fazer essas empresas crescerem. Então, a gente fala que a gente vai além da consultoria justamente porque a gente acompanha a execução. É por isso que a gente adota uma postura que as aceleradoras adotaram para as startups, só que agora empresas de modelo tradicional que estão buscando crescimento, que estão buscando transformação digital, estão buscando destravar o estágio que eles alcançaram para conseguirem continuar crescendo seus negócios. Ótimo, ótimo. Então assim, já sei a linha que a gente vai seguir aqui no Receita de Sucesso Podcast e é um tema que a gente não trouxe. Isso é muito importante, mas antes dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteu Investimentos, está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteu
trabalha única e exclusivamente através de estratégias de consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes possibilidades. A primeira, lucrar com a venda da cota após a contemplação. Você faz aportes mensais, a Monteu vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você pode comercializar essa carta, não paga mais parcela, realiza o lucro. Ou você pode usar essa carta para investir no mercado imobiliário. É uma maneira de você investir em imóvel sem precisar descapitalizar. Você compra o imóvel, aluga o imóvel com o valor do aluguel, você paga o valor da parcela e quando terminar de pagar esse investimento, você vai ter um patrimônio valorizado, gerando renda passiva vitalícia, ao qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Então, chama o pessoal da Monteu Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Queria ver com o Leandro, então, para a gente construir como que seria esse modelo de ter um conselho. Então, assim, eu tenho algumas perguntas, mas eu queria que a gente desenhasse isso num passo a passo, né? A ideia é a gente deixar uma receita de sucesso aqui. E eu criei algumas perguntas que eu acredito ser interessante para essa receita. Como, por exemplo, primeiro, o que seria um conselho dentro de uma empresa? Tem muita gente que não tem clareza do que é isso. Quando devo ter um conselho? Como estruturar reuniões de conselho de forma efetiva? Como construir uma pauta para reuniões de conselho? E a cada quanto tempo ela deve acontecer? E como escolher o conselheiro certo. Então essas são uma das perguntas que eu tenho para a gente formar essa receita. Claro que você pode ficar à vontade para incluir novas coisas aí nessa receita, mas a ideia é a gente entender a importância de ter esse conselho no crescimento do nosso negócio. Perfeito, maravilha. O conselho, ele é um grupo de pessoas que tem experiência para agregar no seu negócio com pouco tempo que ele possa investir junto com vocês. Tá. Então, imagina que o papel do conselheiro é trazer as respostas para aquilo que você está atravessando de dificuldades. Só que, quando a gente fala que trazer as respostas para aquilo que você está tendo de dificuldade, o primeiro pressuposto é você saber muito bem quais são as dificuldades que você está atravessando, para trazer as perguntas certas para daí sim extrair as respostas certas do teu conselheiro, né? Então, o primeiro passo para construir um conselho é saber quais são as dores que sua empresa está vivendo, que o seu negócio está vivendo. Para extrair essas dores, aí entra na outra pergunta que você fez. É importante você ter uma gestão por indicadores, para que você entenda onde que o teu negócio está falhando, onde que a tua experiência ou a experiência do teu time não está levando a empresa para o próximo passo que você precisa dar para ela. E aí sim, quando você entende os pontos de dores dessa empresa, putz, eu tô com uma dificuldade grande, eu tô saindo de uma empresa que eu tô com 40 pessoas e, putz, meu próximo estágio eu tô recebendo um investimento, eu preciso ir para 80. Ou eu tenho 3 lojas, agora eu preciso abrir uma unidade fora do meu estado e eu não tenho experiência em gerenciar um negócio de longe, né? Como que eu vou mudar o meu modelo de lojas próprias para um modelo de franquia? Putz, aí a gente começa a entender onde que esse conselho precisa apoiar esse negócio. E quando a gente sabe onde o conselho precisa apoiar, a gente sabe que pessoas a gente traz para junto. Legal demais. E como que a gente consegue construir isso? Vamos imaginar então que eu trouxe aí o Leandro para dentro da Monteu Investimentos. A gente precisa estruturar esse modelo de... talvez até chegar ao conselho, né? Uhum. Porque é um passo antes, né? Pelo que eu entendi, é um passo antes. O conselheiro entra, vai fazer as perguntas certas, primeiramente, para entender quais são as dores. Aqui a gente já começa a criar... É que assim, pensa assim, eu estou me colocando na posição de vários empreendedores, e aqui, na nossa audiência, a gente tem empreendedores que estão no estágio inicial, como a gente tem empreendedores que já faturam centenas de milhões. Então, acredito que isso daqui... Primeiro, vamos lá, passa atrás. Qual é o momento que eu devo ter um conselho? Tem tamanho para isso? Não, desde pequeno, se você é pequeno, se você é médio, se você é grande, não importa o tamanho. Qual é o momento ideal para mim ter um conselho? Boa, perfeito. No universo de startups, é muito comum a empresa ainda pequena já começar a ter um conselho, porque startup ela parte de um pressuposto, em geral, né, tem as que são bootstrappers e vão para o resto da vida ali sem necessitar captação de aporte, de investimentos, e esse cara consegue ir crescendo em modos naturais. Mas, em geral, a startup ela tem um investidor, e esse investidor já é o primeiro conselheiro dela, ainda que não profissionalizado, num formato não profissionalizado. O momento em que a empresa precisa de um conselheiro, geralmente eu entendo que é quando o empreendedor alcançou a capacidade de executar o negócio com o talento dele, ou com o conhecimento atual dele. Em geral, esse empreendedor ele vai em algum momento buscar educação,
né? Quando o negócio chega num platô, atingiu esse platô de crescimento, em geral ele vai buscar educação, como no G4, como em outras frentes educacionais para empreendedores que tem no Brasil, MBA e outras frentes como essa. Porém, ele também pode trazer pessoas que têm mais experiência que ele para atuar efetivamente no seu negócio, né? Então, uma coisa é eu extrair conhecimento de você e de uma escola de negócios e tentar aplicar no meu dia a dia. Só que eu estou com 30, 40, 50 pessoas simultaneamente estudando junto comigo. Aquele conhecimento, por mais rico que ele seja, ele ainda é genérico, né? Eu preciso de alguém que me ajude a atuar em um problema específico do meu negócio, que muitas vezes essa resposta não está lá no G4. Né? Então, onde que eu vou buscar isso? Eu vou buscar em pessoas que têm muito conhecimento, seja no meu mercado ou no problema que eu preciso resolver, que não necessariamente seja diretamente do meu mercado. Vamos dizer que eu tenha uma empresa de um agronegócio, tá? Eu sou do agro. Só que eu tenho uma dificuldade aqui que é destravar vendas, growth, crescimento. Muitas vezes eu posso buscar uma pessoa que tenha um conhecimento profundo em growth, que atua em outro mercado, porém ele consegue me ajudar a destravar esse potencial de crescimento. Voltando naquele outro exemplo, eu preciso sair de uma empresa que hoje tem 40 pessoas para 80. O que eu preciso fazer? Putz, eu vou trazer alguém que entende muito de cultura, entende muito de contratação, de RH, para poder acompanhar o crescimento do meu time, de formar líderes na minha empresa. Onde que eu vou buscar essa pessoa? No mercado vão ter pessoas com mais conhecimento técnico nesse assunto, eu trago para junto do meu conselho. A dificuldade grande é identificar onde que está o problema. Eu acho que esse é o grande trunfo do que a gente consegue fazer. Eu consigo, desse painel que eu te falei, que tem 30 potenciais métricas, eu consigo identificar qual que está ruim, qual o indicador daquela métrica está ruim, e aí sim eu trago uma pessoa de vendas, ou de marketing, ou de RH, ou de finanças para junto do negócio, para ajudar no conselho. E no dia a dia, a gente não consegue olhar para todos esses números, principalmente quando a gente está nessa fase de cheguei até aqui, agora eu não consigo passar desse nível. O que você chama de... Não, agora fez sentido o que ele trouxe, da forma que ele trouxe. O que você falou, né? Às vezes, pela habilidade, ali, pelo talento, às vezes eu nomeio isso como centralizador. É o cara que ele tem que ver tudo, ele tem que passar por tudo, mas ele não consegue dar conta, né, de fazer tudo o que precisa ser feito. Então, eu entendo que a Vanguard, ela entra no diagnóstico, entrevistando todo o time, entendendo quais são os gaps, o que eu preciso analisar, quais são os indicadores de performance de cada setor ali da empresa. Baseado nisso, vocês levam isso para o empreendedor e falam, o que a gente precisa fazer é isso daqui. A gente vai arrumar um organograma, a gente vai colocar essas tarefas, a gente vai colocar esses indicadores. Baseado nisso, a gente vai para o conselho. Seria isso? Perfeitamente. E a gente, além disso, a gente faz isso por nosso planejamento estratégico. A entrega dele ao código de cultura dessa empresa construído ou revisado, que tem o sonho grande desse negócio ali dentro desse código de cultura, onde a gente quer chegar em 5 anos. Depois disso, além do código de cultura, o planejamento também das OKRs, né? Então, quais são as metas, métricas e quem são os responsáveis e com quais prazos e que números a gente vai alcançar e se comprometer. Então, a gente determina guardiões para objetivos, para resultados chaves dessa empresa e para as iniciativas. Os objetivos e os resultados-chave, geralmente a gente olha num período de 1 ano e no período de um trimestre, os objetivos em 1 ano, as KRs, né, que são resultados-chave em um trimestre, e as iniciativas, elas têm prazo para acontecer. Então, objetivos e resultados-chave, a gente geralmente está olhando o número que a gente quer alcançar. E a gente vai olhando o quanto que esse indicador está mexendo com aquelas iniciativas que a gente combinou. Cada objetivo, cada resultado-chave e cada iniciativa tem dono ou dona, tem responsáveis. Então, quem cuida de um objetivo automaticamente também é responsável por gerenciar os resultados-chave dessa empresa. E quem cuida de um resultado-chave, dentro desses resultados-chave, a gente tem diversas iniciativas que também tem responsáveis. E a pessoa que é responsável, né, guardiã desses resultados-chave, também é responsável por acompanhar a execução das iniciativas. Então vira um ecossistema de troca de apoio na execução que não necessariamente está lastreado em áreas da empresa. Eu posso ser guardião de determinado objetivo que você, como responsável do marketing, o Jussiel, como responsável de people, vão me apoiar a executar aquilo que eu estou querendo alcançar como objetivo, e aí eu passo a ter um trabalho por squads, né? Por times multifuncionais que vão ajudar a empresa a alcançar aquele determinado objetivo. E não a minha área a alcançar o objetivo, estou olhando para a empresa. Como um todo, né? E são esses guardiões que respondem ao dono da empresa. Os guardiões, e ao conselho.
Os guardiões respondem aos donos da empresa, a gente, enquanto time que vai acompanhar, a gente faz um acompanhamento semanal, a gente entra em reunião com esse time, com todas as pessoas que são guardiões de qualquer coisa desses OKRs. Eles acompanham a reunião semanalmente também, entram, atualizam seus números, atualizam suas informações, a gente passa por tudo ali, entendendo o que está avançando, o que não está avançando, qual barreira a gente está encontrando, para dizer assim, ó, Jussiel, ó, Karim, teu time está falhando aqui, ou precisa de um apoio teu mais especial aqui, ou você precisa contratar ali, e aí a gente consegue dar para vocês qual a missão de vocês executarem enquanto donos da empresa, qual a missão de vocês para essa semana, ou para esse mês, ou para esse trimestre. A partir da execução do time de vocês, a gente consegue dizer onde que vocês precisam atuar com um pouco mais de afinco. Mas assim, ó, só para eu entender, conselho e eu posso ter uma consultoria e conselho são duas coisas diferentes. Sim. Nós temos a consultoria que eu imagino que é aquela que vai colocar mais a mão na massa e o conselheiro que vai dar mais ou menos a direção. Olha, vai fazer algumas provocações, vai dar algumas direções e aí entra a consultoria num papel mais de execução. É que no caso de vocês acabam fazendo as duas coisas. A gente faz as duas coisas. A gente acompanha semanalmente seu time, né? A gente costuma brincar que é o zoom in, né? Eu entro também no negócio e vou lá junto, entendendo onde que tem dificuldades. Muitas vezes a gente abre outras agendas paralelas para ajudar em mentorias para o seu time. Pô, vamos reconstruir o teu funil de vendas. Vamos lá, essas são as etapas de funil, essas são as métricas, aqui que você precisa acompanhar. É assim, vamos lá, abre aí teu CRM, vamos ajustar, recolocar os leads no lugar certo. Feito, beleza? Tá entendendo como é que vai fazer? Então manda bala aí. E a gente acompanha semanalmente também. E depois a gente faz o zoom out, que é olhar o tabuleiro de cima, olhar de fora. Nesse zoom out, nós tiramos o chapeuzinho do consultor, colocamos o chapeuzinho de conselheiro e trazemos especialistas de fora para nos apoiar com esse conselho. Então, eu e o Ale, meu sócio, nós entramos como conselheiros mais transversais, né, olhando o negócio como um todo, e sempre trazemos esse terceiro membro que vai ser o especialista do mercado. Entendi, legal. Bom, então assim, ó, achei ótimo, porque assim, quando eu devo ter um conselho? Quando as minhas competências já não são suficientes para me levar para um próximo nível. Exatamente. O Marcelo Germano fala muito isso, né? Ele fala, as competências que te trouxeram até onde você está não vão te levar para o próximo nível. Então, para eu ir para um nível diferente, eu preciso de conhecimento, acessar um conhecimento diferente. É nessa hora que responde essa pergunta, que eu devo ter um conselho. Beleza. Aí vem a terceira pergunta. Tá, mas para mim ter um conselho, quais são os critérios que eu devo escolher, que eu devo adotar para escolher um conselheiro? Depois vem uma quarta pergunta que é importante. Como eu pago por isso? Porque eu poderia falar vários nomes que eu gostaria de ter no meu conselho, mas às vezes querer não é poder. Então a gente tem que entender isso também. Então só não deixa eu esquecer dessa que é a próxima. Mas antes, um passo atrás primeiro entender, eu já trouxe muito bem, quais são as skills, as competências que eu preciso para ir para um próximo nível. Então, se eu estou com uma dor de crescimento, eu sei que eu tenho que ter no meu conselho alguém que é um especialista, que já passou por esse caminho de crescimento, que vai poder me aconselhar. Mas como escolher um conselheiro, então, para o meu conselho? Você já deu a resposta, né? Primeiro é entender onde eu tenho uma deficiência. Tá. O que eu preciso destravar, não só de conhecimento, mas também, muitas vezes, de acesso a mercado, para trazer essa pessoa para junto de mim. Seja uma pessoa que seja tecnicamente especialista, ou seja uma pessoa que seja bem conectada em determinado mercado, ou tenha vivência dentro desse mesmo mercado, que já atravessou os vales que você está buscando atravessar. São as melhores formas de você buscar um conselheiro para o seu negócio, né? Então, primeiro de tudo, eu tenho uma dificuldade grande aqui em entender quais são os caminhos de growth para o meu negócio, né? Putz, eu não estou conseguindo mais, cara, aumentar a minha venda ou diminuir o meu CAC ou esticar o LTV do meu cliente. Eu chego em determinado momento, eu perco esse cliente, o que eu preciso fazer? Tem outras pessoas que já passaram por esse vale e que já estão em outro patamar, em outro estágio de negócio na vida e que podem te ajudar a cortar caminhos para chegar lá, né? Ou tem outras pessoas que têm muita conexão dentro de determinado mercado. Agora eu estou olhando que aqui no meu segmento de consórcios, né, eu posso explorar muito bem um canal que é para médicos e odontólogos, que os caras
até ganham uma grana boa, são meio descompensados ali financeiramente, desorganizados. Eu posso ajudar esses caras a investir em algo que eles vão ter retorno garantido com um pouco mais de... Putz, como que eu acesso esse mercado? Vão ter várias pessoas que conhecem muito bem como que funciona esse mercado, que já tem um outro patamar, que não vão concorrer com o negócio de vocês e que podem ajudar muito bem vocês a estruturar esse canal, esse novo mercado que vocês estão explorando. Então, seja lá uma pessoa que seja muito especialista tecnicamente ou especialista em determinado mercado que vocês precisam alcançar, elas vão cortar caminhos, mostrar os caminhos das pedras para que vocês atravessem esses vales com menos dor. Ótimo. E qual a diferença de conselheiro e mentor? O mentor, ele geralmente ajuda pontualmente. Ele ajuda de uma maneira muito pontual, né? E o conselheiro, em geral, ele te acompanha por uma jornada. Então, no nosso caso, eu e o Ale, como Vanguard, a gente tem acompanhamento contínuo com essas empresas e a gente traz os consultores especialistas, né, os conselheiros especialistas, para trabalhar minimamente por um trimestre. Então, a gente faz minimamente 3 reuniões com esses empresários e com esses conselheiros para que a gente consiga destravar, acompanhar e entregar um resultado efetivamente ali nesses 3 meses. Que legal, cara. Peraí, tô explodindo aqui. Sério. Tá. E Como eu pago por isso? como eu pago por isso? Você tem 2 caminhos. Em geral, na verdade, vários caminhos. Em geral, um conselheiro ele pode ser remunerado financeiramente, ele pode ser remunerado com participação no seu negócio, ou você pode contratar uma empresa como a Vanguard que vai te ajudar não somente na execução do conselho, como também na execução das metas e métricas acompanhando o seu time. Porque esse conselheiro, em geral, um bom conselheiro, ele vai acompanhar 3, 4 empresas no máximo. Porque ele já tem outras atribuições, ou porque ele já está no estágio de vida que ele não consegue acompanhar tantas empresas assim. Mas por que eles param? São 3, 4 empresas, são 3, 4 reuniões por mês. Por que esses caras não conseguem pegar mais empresas? Porque, em geral, quando não tem uma empresa como a Vanguard dando esse suporte para essa empresa, saem vários deveres de casa. E que esses conselheiros eles começam a ser acessados pelo empreendedor para conseguir executar aquilo que foi combinado. Ou para que esse conselheiro leve ele nessas reuniões, ou leve o assunto para dentro do time, e aí o conselheiro passa a ter um trabalho que vai além da reunião de conselho. Então, quando a gente traz esse suporte como Vanguard, que a gente consegue entender e traduzir o que o conselheiro falou em execução, a gente consegue dar um poder para o conselheiro de escalar a sua atuação, fazendo com que eles consigam participar de mais conselhos, né? Tendo alguém que vai apoiá-lo nesse outro aspecto, que é no acesso direto a ele para que a execução aconteça. Então, a gente serve como um anteparo ali para o conselheiro conseguir trazer as suas dicas e recomendações e a gente apoiar o empreendedor na jornada de execução daquilo que foi combinado durante essas reuniões. E quais são as motivações desse conselheiro para querer abraçar 3, 4 empresas se ele já é um cara de extremo sucesso? Ele quer ajudar outras pessoas a alcançarem esse mesmo sucesso que ele já alcançou muitas vezes. São pessoas que têm muita gratidão por tudo que ele já recebeu de ajuda e agora ele vê a oportunidade de ajudar outras pessoas, né? Muitas vezes não é o lado financeiro ou financista que pega uma pessoa para participar de um conselho. É a oportunidade que ele tem de apoiar outras pessoas, ele se identifica muito com esses empreendedores e querem apoiar essas jornadas de sucesso. Nossos conselheiros, em geral, topam entrar com a gente junto justamente porque a gente consegue dar para eles a oportunidade, olha que loucura, a partir da gente tem a oportunidade de ajudar outras pessoas a passarem pelas dificuldades que ele já passou. Caramba, é legado. Legal. Propósito. Caramba, que legal. Bom, entendido. Então, deixa eu desenhar essa receita aqui para ver se ficou claro. Primeiro, quando eu devo ter um conselheiro? Quando as minhas competências já não são suficientes para me levar para um próximo nível. Sim. Esse é o passo número 1. Passo número 2. Entendi isso. Aí eu preciso entender quem são as pessoas que irão me levar para um próximo nível. E aí eu vou definir quem seria o meu conselheiro. Geralmente, como que você tem essa certeza de quem é a pessoa certa para estar no seu conselho? Quando eu sei muito bem as metas e métricas que eu estou falhando.
Tá, mas esse cara tem que ter só a questão técnica que eu preciso, ou você acha que ele também precisa ter os valores, sei lá, o fit cultural? Qual é o desenho que geralmente a gente faz quando a gente busca um conselheiro? Em geral, o conselheiro, ele precisa ter um fit muito mais com o empreendedor Tá. do que com o seu código de cultura em si. Em geral, o código de cultura da empresa, ela já é uma tradução do pensamento dos empreendedores, né? Uhum. É uma abstração dos sócios dessa empresa em um documento, basicamente, né? Então, se o conselheiro já tem um certo fit com o empreendedor, é quase que automático ele ter um fit também com o código de cultura dessa empresa. O empresário ele precisa ter o filtro de entender que o conselheiro ele vai dizer os caminhos que essa empresa pode usar para crescer e ele traduzir isso, o empresário traduzir isso para os códigos de cultura dessa empresa. Então, em geral, o conselheiro ele é uma pessoa que tem muita experiência no mercado, seja lá em qual frente de atuação for, seja lá no mercado, seja lá em uma parte técnica, tá? Então, legal, vamos lá. Entendi que minhas competências já tá no teto, tem que encontrar outra pessoa. Segundo ponto, vou precisar definir quem são os conselheiros e eu defino isso baseado em algo ali que tem alguém que seja muito parecido comigo e que Eu tenha colocaria um passo antes disso. Eu colocaria o passo do diagnóstico antes de entender quem são os meus conselheiros. Eu atingi meu nível de crescimento, meu platô ali de crescimento. Eu descubro onde que eu estou falhando. Descobri onde eu estou falhando, eu vou buscar apoio. E aí sim eu vou atrás de pessoas que vão me ajudar a destravar aquele pontinho da empresa que eu não consigo, não tenho competência para destravar, ou não tenho pessoas no meu time que são capazes de fazer aquilo. Então trago um conselheiro que vai me ajudar a destravar aquela etapa. Aí sim eu sei que eu preciso trazer para a empresa. Legal. Aí eu sei quem eu preciso trazer, aí eu vou ter que entender como essa pessoa vai ser remunerada, se vai ser por uma remuneração, se vai ser por uma participação, né, efetivamente. E aí depois trouxe essa pessoa para dentro, aí eu preciso fazer as reuniões, né? Como é que funciona geralmente as reuniões de conselho? É a cada quanto tempo? Pauta? Como que funciona? Varia muito de empresa para empresa. Eu gosto de fazer reuniões de conselho mensais. Para empresas do tamanho do que a gente trabalha, que são empresas de médio porte, o acompanhamento mensal, ele traz mais calor para a execução e traz abstrações melhores de uma meta a ser percorrida. Então, tem empresas que trabalham trimestralmente, mas nós gostamos de trabalhar mensalmente. Entendi. E geralmente como que é definida a pauta? A pauta ela é baseada justamente a gente tem dois assuntos que acompanham essas reuniões. Um são as métricas de saúde do negócio, então aquele painel que eu falei que tem diversas métricas, a gente sempre olha para todas essas métricas de saúde do negócio, qual é a que está mais doendo agora na empresa, a gente bota um pouco mais de zoom in nessas métricas que estão travando realmente o potencial de crescimento do negócio, e aí, na paralela a isso, a gente também abre as OKRs, que são as iniciativas que eu estou buscando para levar minha empresa para o próximo passo. Então, primeiro, as métricas elas mostram o cenário atual, né? A fotografia de como que a empresa está, e as OKRs mostram como eu estou evoluindo a minha empresa para o próximo patamar. A partir desses dois documentos, desses dois materiais, a gente entende quais são as métricas onde a gente precisa colocar energia e, do outro lado, quais iniciativas a gente está executando para resolver essas metas e métricas e que levem a gente para o próximo patamar de crescimento desse negócio. E aí sempre tem uns highlights ali, pontos legais, pontos negativos do mês, que também a gente traz para que os empresários tragam ali algumas novidades ou alguns pedidos de ajuda que não necessariamente estejam dentro desses documentos. E aí quando você faz uma reunião de conselho, você faz um com cada especialista de cada área que você precisa desenvolver as competências, geralmente são todos juntos? E geralmente a mesa de conselho ela é composta dos empreendedores e do seu nível mais alto da empresa, os diretores, mas rola muita porradaria, tem muita a discussão se acalora muitas vezes, onde tem vezes que algumas pessoas da tua companhia não estão dispostas ou não estão preparadas para aquele nível de conversa, né? Então, se as vendas não estão acontecendo, o conselheiro tem a liberdade total de perguntar, vem cá, o teu diretor de vendas é a pessoa certa para estar nessa cadeira? E se o diretor de vendas está na mesa, às vezes pode ser uma coisa que fica, né? Então, em geral, o conselho ele se resume aos empreendedores,
a nós, no nosso caso, nós da empresa como especialistas e mais o conselheiro. Geralmente a gente fecha o cerco para que ali as dores efetivamente os dedos possam ser colocados na ferida, sem necessariamente isso ser visto como algo que está indo contra aquela pessoa, né? Então, e ali também o empreendedor precisa ter toda a liberdade de falar os problemas que ele está enxergando na empresa dele. E muitas vezes, se ele traz pessoas do time para dentro dessa mesa de conselho, a gente já passou por uma situação de o financeiro da empresa estava na mesa e o problema da empresa estava justamente no fato de essa pessoa que era diretora financeira da empresa, estava na empresa há muito tempo, e por estar há muito tempo nessa empresa, ela atingiu o platô de crescimento dela. Ela começou como contas a pagar e a receber, a empresa foi crescendo, essa pessoa, a pessoa de confiança do dono da empresa, só que as limitações técnicas no aspecto financeiro dessa pessoa estavam travando o crescimento dela. E aí como que o conselheiro ou o próprio empreendedor vai falar desse problema na frente daquela pessoa que também está na mesa do conselho. Né? Então, em geral, a gente resume bem esse fórum para que ele seja um fórum aberto, onde todo mundo realmente fala das coisas que estão problemas sem perder a amizade. Caramba. E qual que é o impacto que você vê acontecendo quando, de fato, entra um conselho dentro da empresa, numa empresa que não tinha um conselho? Tem alguma estatística de crescimento média? Estatística de crescimento médio eu não tenho. O que eu consigo perceber é que os empresários, muitas vezes, eles sabem que tem um problema ali, mas sabe aquele problema que você fala assim, putz, eu sei que aquilo é um problema, mas a pia tá cheia de louça, mas amanhã eu lavo, e depois de amanhã, daqui a pouco chega a faxineira e resolve ali para você, né? Então, muitas vezes o empresário, ele tem a noção, ele tem o feeling que ali tem um problema, mas ele não tem a competência para mexer aquilo, ou não gosta de mexer naquilo. O bom conselheiro, ele vem e coloca o dedo na ferida naquele problema que aquele cara precisa resolver. Amigão, sei que você não gosta disso aqui, mas você precisa resolver. Alguém precisa resolver. Se não é você, traz alguém, cara. Seja lá uma pessoa, uma consultoria ou uma pessoa mais competente no mercado que para alavancar essa área da tua empresa, seja lá você mesmo pegar e fazer isso aí, aprender e fazer. Então, geralmente o bom conselheiro é aquele que sabe colocar o dedo na ferida sem ser desrespeitoso, né? Bom demais. Cara, muito legal, hein? Muito legal isso. É algo eu via... É que assim, tinha essa confusão, né, de quem é o conselheiro, quem é o mentor, quem é a consultoria, né? E aí você acaba entendendo que são papéis diferentes, né? E complementares. São diferentes, mas que se complementam em algum momento, né? Você disse, o mentor, ele vai te passar algo muito específico, mas talvez ele não vai entrar para dentro da sua operação, né? Talvez você tenha uma consultoria que só é muito mais de execução, não mais essa parte de conselho. E aí tem, claro, efetivamente alguém, como é o caso da Vanguard, que faz todo esse modelo, né? Eu vou ser o mentor, vou ser conselheiro, mas também estou ali no dia a dia, na parte consultiva e operacional. Perfeitamente. Na parte de execução. Cara, que legal. Bacana demais. E hoje, qual que você percebe, quais são os principais erros das empresas que vocês percebem hoje? Tá relacionado mais a quais áreas? Não necessariamente áreas, mas a atitude. Os bons empresários que fazem os negócios crescerem, eles mantêm a consistência na execução. Eles participam efetivamente das reuniões. Eles trazem números, dados e execução no dia a dia das reuniões, não de conselho, nas reuniões do dia a dia de OKRs do time. Os empresários que realmente estão comprometidos com esses negócios e que continuam executando com consistência, arrastam o time junto. Quando o empresário não engaja no próprio planejamento estratégico que ele construiu, como que o time vai engajar? Como que o time vai executar? Entendi. Pode ser que exista um outlier que queira pegar esse negócio, que esteja com fome de crescer na carreira, que está vendo a oportunidade de virar o próximo diretor dessa empresa, que está percebendo que o dono está cansado e está querendo sair da operação do negócio e ele quer assumir. Pode ser que aconteça. Acontece. Algumas vezes algumas pessoas têm essa fome de crescimento, mas sem um sócio, sem um dono, sem um empreendedor motivador ou motivado para fazer essa carreira dos próximos que estão por vir, a gente não consegue. Aí a gente mesmo, a gente fala que a gente mesmo demite esse cliente. Assim, cara,
não é teu momento, não está funcionando, eu não vou executar por você. Não é nosso papel. Muitas vezes o empresário pode nos contratar para se livrar de um trabalho. Eu falo, cara, a primeira coisa que senta na mesa de reunião, a gente fala, a primeira coisa, você está comprando mais trabalho. Tá? Saiba disso. Porque não é trazendo a gente para junto que você vai diminuir tua carga. A gente vai aumentar a tua carga. Você vai precisar lidar com essa carga maior, mas a gente vai te ajudar a ser efetivo na tua execução, a gastar energia onde você precisa gastar. E não ficar correndo todas as áreas da empresa para entender onde é que tem um problema para daí sim atuar, né? Então, esse cara, quando ele entende que ele comprou o trabalho, quando ele entende que o exemplo dele vai arrastar o time para junto e a execução toda vai andar, aí a gente tem um case de sucesso aí para essas empresas. E é um trabalho temporário, né, Leandro? Porque depois que você coloca ali as pessoas certas, nos lugares certos, que você consegue medir todos esses indicadores, aí é só deslanchar. Não fala que é temporário, eu tenho que esticar meu LTV, senão a lei me... Não, eu tô brincando, assim. A partir do momento que as empresas entendem esse framework, entendem como que opera isso, muitas vezes o nosso trabalho passa a ser parecido com o do nutricionista. Você sabe como você tem que comer, você sabe como você tem que treinar, você sabe como você tem que dormir, mas se você não tem alguém para prestar conta lá, de subir na balança e dizer, aqui, ó, meu peso atingiu, aqui minha massa muscular, olha aqui minha massa magra, olha aqui meu colesterol, sabe? Se você não tem aquela pessoa que te cobra constantemente, a tendência é que você vai esmorecendo e a execução fica um pouco mais frouxa. Aí né? acaba sendo um pouco mais espaçadas essas reuniões, é uma coisa mais pontual ali? A gente consegue em determinado momento espaçar um pouco mais, ao invés de fazer as reuniões quinzenais de acompanhamento de OKRs, a gente consegue espaçar e fazer elas quinzenais, por exemplo. As reuniões de conselho, a gente poderia fazer trimestral, mas a gente não gosta. A gente gosta de manter o controle um pouco mais de perto, né? O indicador um pouco mais de perto ali para que a gente consiga ter contexto o tempo inteiro desse negócio. E se a gente espaça muito esses encontros, essas reuniões, a gente perde contexto. E ao perder contexto, eu não consigo ser efetivo, seja lá no acompanhamento dessas empresas, seja lá trazendo o conselheiro certo para a sua empresa. Show de bola. Entendi. Leandro, hoje, tem algum livro que você poderia indicar pra gente, que você gosta, que você acha que ajudaria os empreendedores sobre esse tema? Tem 2 livros que eu acho fantásticos. Assim. Um deles é o Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse livro assim, eu costumo dizer que quando eu não estava empreendendo, eu li esse livro e eu consegui entender como que funcionava a cabeça do meu chefe, que era o dono da empresa, e conseguir ser mais empático com ele e apoiar muito mais ele no dia a dia dele. Porque o empreendedor é um cara solitário pra caramba. Verdade. Né? Então, como que funciona a cabeça do empreendedor? Só sendo empresário que você consegue entender. Né? E esse livro ele ajuda muito a entender como é que funciona a cabeça do empresário que está atravessando esse vale aí do empreendedorismo. E o outro é o Empatia Assertiva. Esse livro ele é muito bacana porque ele dá pra gente o entendimento de como que eu consigo tratar os problemas que eu tenho com as pessoas da minha empresa, sendo que eu também cuido delas. Né? Ela mostra um framework, né, que são 4 quadrantes, que traz uma praticidade muito grande para você saber dar e receber feedbacks da melhor maneira. Né? Então, primeiro ela fala que você tem os eixos onde que você se importa muito com a pessoa ou você não se importa nada com a pessoa com quem você está falando. E no outro eixo, eu estou falando abertamente sobre o problema ou não estou falando abertamente sobre o problema. A empatia assertiva é quando você trata o problema sendo responsável com aquela pessoa com quem você está falando. Né? E é o quadrante mais difícil de alcançar. A tendência é que a gente viva num ambiente onde a gente ou fala muito abertamente do problema sem ter o devido cuidado com a pessoa, e aí passa por grosseria, passa por diversas coisas, né, mais críticas, ou eu me importo muito com a pessoa e eu não trato problema com ela. E por me importar muito com as pessoas, eu acabo não tratando efetivamente o problema com ela. E eu não estou ajudando ela a melhorar. Né? Então ela fala como que você traz a tua forma de comunicar para esse ambiente da comunicação assertiva, da empatia assertiva, que é me preocupar bem com as pessoas, mas tratar os problemas diretamente com elas. Esse livro é fantástico. Maravilha. Onde o pessoal pode te achar, Leandro? Instagram, @LeandroFHC, LinkedIn, também lá, Leandro FHC, vocês conseguem me achar. E tem vanguardventures.ofc, a nossa rede social. Maravilha. Vou pedir ao pessoal já compartilhar esse episódio, né, com todos os empreendedores que estão buscando crescimento. Olha a importância
de ter acesso a uma mentoria como essa, né? Uma mentoria aí de milhões. Compartilha com pelo menos 5 amigos. Né? Tenho certeza que você vai estar presenteando essas pessoas com esse conteúdo riquíssimo. Aproveitar e pedir para me seguir nas redes sociais também, oliveira.jussiel. E @Karen Hassi. Leandro, obrigado demais pela sua participação. Para mim, assim, ó, foi esclarecedor, foi incrível. Gostei muito, de verdade. Pô, muito obrigado. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa se encontrar muito mais vezes por aí. Com certeza. Será uma honra. Vai ser uma honra. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Valeu, Até o próximo. valeu. Valeu, tchau.